No vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 métodos para você enriquecer e gerar fortuna na bolsa de valores. Sem enrolação, o primeiro método basicamente consiste em você identificar o ciclo da bolsa. Então, desde 2022 a bolsa vem subindo, até porque naquela época estava muito, mas muito barata. Grande parte dos ativos que você comprava pagava bastante dividendo e estava bem barato. Hoje o cenário é outro. Se formos pegar, por exemplo, o Banco do Brasil naquela época, quando as pessoas estavam acostumadas a enxergar o banco custando R$30, R$31, quem comprou, por exemplo, a R$44, grande parte das pessoas acharam que pagaram caro, porque estava acostumada a ver o banco custando R$31. Então, quando a bolsa está barata, você tem mais margem de erro. Você pode simplesmente comprar uma ação depois de ter subido 15, 20, 30%, porque a bolsa ainda está no ciclo de baixa, e se você comprou uma boa ação, tende a continuar subindo, já que o lucro também tende a crescer. Mas, agora que estamos entrando no ciclo de alta da bolsa, na sua máxima histórica, hoje o Banco do Brasil também está na sua máxima histórica. Então você não tem mais tanta margem de erro. Você não pode simplesmente comprar uma ação muito caro, porque a bolsa tende a não subir mais tanto quanto antes. Não é que Banco do Brasil esteja caro. Ele simplesmente é bem descontado por ser estatal e o mercado precifica de acordo com o seu risco. Então ele paga um dividendo maior por causa da sua precificação ser mais criteriosa, sendo assim o retorno também é maior. Basicamente o risco/retorno compensa. E hoje, comparado no seu valor patrimonial e no seu PL, está bem próximo das suas médias. Sendo que seu valor patrimonial médio é 1,01, hoje praticamente está na sua média. Claro que não está tão caro comparado a 2019 e 2018, mas não há mais tanta assimetria de mercado. E o seu PL também está praticamente 5, sua média é 6,36, então também está próximo. Já a Taesa, você pode observar que em 2022 e 2023, mesmo a bolsa estando bem mais barata do que está hoje, ainda assim ela não ficou uma barganha, até porque não é uma empresa estatal e apresentava um lucro muito forte e robusto, então o mercado precificou muito bem e não havia distorções de mercado. Então quando a bolsa está em alta, é muito mais fácil você observar quando há assimetrias, até porque uma ação lucrando muito, pagando um alto dividendo, às vezes o mercado precifica um valor muito baixo, simplesmente por alguma desconfiança, que foi o caso do Banco do Brasil, e você aproveita que o ciclo está em baixa, a ação está muito depreciada e quem comprar recebe um baita dividendo, também uma baita valorização. Então no caso da Taesa hoje, com a bolsa subindo bastante, digamos que ela não esteja mais tão atrativa, porque o seu lucro também teve uma queda considerável. Ao contrário do Banco do Brasil, que estava crescendo o lucro muito fortemente e sua cotação não subia naquela época, estava por volta de 30 e poucos reais. Então sim, havia uma distorção e você poderia ter comprado que seja 45, 44, que foi um dos topos anteriores que ele chegou, que você não teria um grande risco. E no cenário de hoje é muito mais importante você selecionar ações baratas, porque senão o seu retorno não vai ser grandes coisas. Então fique atento ao preço que você compre. Agora é uma das fases mais importantes você fazer uma boa escolha de ação. Agora o segundo ponto também é sobre a precificação da ação, até porque o que mais vai importar mesmo é o preço que você compra a ação. Então hoje você tem que entender que por as ações terem subido bastante em consequência do ciclo de alta da bolsa, você não pode exigir mais um dividendo tão alto. Vai ser poucas ações que vai pagar um dividendo alto, e se elas pagarem um dividendo alto, muito provavelmente estão descontadas. Que hoje é o caso da Goal, claro, pagou um dividendo alto no passado, não é garantia de dividendo futuro, mas teve uma queda bem acentuada, o PL está bem baixo, o PVP também, por causa do minério de aço. Estão enfrentando uma crise muito forte, até porque a China está vendendo para o Brasil mais barato do que o custo de produção deles. Então teve queda no seu lucro, concorrência muito forte, o minério de ferro estava retomando suas cotações, logo sua produção ficava mais cara. Então tudo isso justificou a queda da ação e ela acabou pagando um dividendo maior porque ficou mais barata. Então você não pode exigir mais um dividendo tão alto para empresas boas. Pegue por exemplo o Banco do Brasil. Quando o banco, lá no começo de 2023, divulgou o seu guidance, ou seja, o lucro esperado para 2023 no ano inteiro, tinha um lucro máximo de 37 bilhões, mas grande parte dos investidores estipulavam com 35 bilhões para não ser tão otimista. Então, se você pegar 35 bilhões e fazer uma conta de padeiro, chegaria no dividendo de aproximadamente de 4,87. E se você dividisse 4,37 por R$35, que era uma média da cotação naquela época, chegaria num dividend yield de 13,9%.
Então você poderia ser mais criterioso com grande parte das empresas naquela época. A Taesa mesmo, por exemplo, pagava mais de 10, 11, 12%, porque estava mais barata. Caixa Seguridade mesmo pagava um dividendo muito mais alto projetado comparado a hoje, porque subiu quase 100%. E se você pegar 4,87, que é o dividendo esperado que o Banco do Brasil termine em 2023 com o seu último pagamento que vai ser pago agora em fevereiro, e dividir pela cotação de 57,70, multiplicando por 100, chegaria a um dividendo de 8,4%. Então não tem como ser mais tão criterioso e estipular um dividendo muito alto no cenário de alta da Bolsa. Se você pegar 2019 e no comecinho de 2020, quando a Bolsa estava na sua máxima histórica também, grande parte das boas pagadoras de dividendos pagavam 6, 7, 8%. E quem comprou alguns anos antes, aproveitou as oportunidades, recebeu um baita dividendo yield on cost. Então a primeira estratégia e a segunda, elas se interligam. Basicamente, você fazer uma escolha bem assertiva de ações baratas agora, porque nessa altura do campeonato as ações não tendem a subir mais tanto, então se você errar o preço, você não terá tanta margem de segurança e sendo assim não vai receber um bom dividendo. Mas também não pode ser tão criterioso esperar um dividendo de 10, 12%, levando em conta que poucas ações vão pagar nessa altura do campeonato. Então seja criterioso e também tenha bom senso em estipular o dividendo para não ficar de fora das oportunidades. A terceira dica seria basicamente você tomar muito cuidado com a opinião dos analistas. Olha essa notícia há 8 meses atrás, não é tão antiga, não faz nenhum ano. A casa de análise Citi elevou projeções para a empresa aérea Azul e também para a Gol. Então vê potencial de alta de até 116% para essas ações. E olha o que aconteceu com a Gol na presente data. Desabou 67%, está em recuperação judicial, está recorrendo lá nos Estados Unidos. Então a empresa praticamente está indo para o buraco. No mesmo caminho da Oi, o que aconteceu com a IRB, Magazine Luiza, Americanas. Então tome muito cuidado com essas empresas que não são perenes e principalmente empresas que dão prejuízo e têm péssimos indicadores. Então nada disso foi por acaso. O PL da Gol em 2022 estava negativo, deu prejuízo, 2021 também, 2020. Então estava na cara que a empresa era uma bomba relógio. O PVP também estava muito depreciado, estava negativo. A margem líquida é praticamente zero. Então não há eficiência na sua operação, o ROI também é negativo, o ROIC é negativo, o CAGR de lucros é negativo. Então quem comprou a empresa dessa simplesmente por recomendação foi um baita tiro no pé, já que se você abrisse algum site de análise e entendesse pelo menos os 5 principais indicadores, você ficava de fora. Então tome cuidado com essas recomendações, até mesmo com a Vale quando chegou a quase R$80. Grande parte das casas de análise estavam recomendando compra, tendo um preço-alvo de quase R$100. Hoje teve uma queda bem acentuada. Claro que agora que seria um momento mais atrativo e não depois de ter subido quase 30%, chegado na sua máxima histórica do ano. Então tome cuidado com as opiniões de casas de análise, utilize como análise complementar, grande parte delas são enviesadas. Serve tanto para a venda de uma empresa como também para a compra. Agora a quarta dica seria basicamente, quando você entende que as ações estão no ciclo de alta, a bolsa também está em alta, não espere também um baita crescimento de lucro, já que grande parte das ações estão com seus lucros recordes. Então, para aumentar o seu lucro, é diferente de quando o lucro estava lá embaixo. Teria que ter uma eficiência muito maior, captar muito mais cliente, e grande parte dessas empresas não tem mais market share, não tem mais para onde crescer, mas tem uma solução. Olhe, por exemplo, o Banco do Brasil. Hoje, está pagando um dividendo na casa dos 8%, nesta cotação. Claro que quem comprou mais barato, que é o meu caso, e grande parte dos investidores, recebe 12, 13%. Então, como que ele pode fazer para aumentar seu dividendo sem aumentar o seu lucro? Basicamente, o seu payout. É isso que eu vivo batendo na tecla. Tem ações que por determinado momento pagam um payout mais reduzido para poder crescer. E quando termina de crescer, seja por algum investimento, também tem um lucro muito maior. E além de ter um lucro maior que vai acarretar um dividendo também bem maior, pode aumentar em muito o seu payout, então o seu dividendo triplica. Então tenha em mente que o payout é a porcentagem que ela vai distribuir do seu lucro em dividendos. Hoje o Banco do Brasil distribui 40%, sendo que neste ano, ou quiçá ano que vem, provavelmente vão aumentar para 50%, como já foi divulgado em diversos lugares. Então se você pegar 38 bilhões, que seria o lucro projetado para 2024, multiplicar por 50% e dividir pelo total de ações, chegaria no dividendo de 6,63. Agora, se o banco pagasse somente 40%, que é o que já está pagando, ele pagaria 5,30. Então seria um dividendo de 1,33 a mais.
Só para vocês entenderem, 1,33 na cotação de hoje de 57,70 daria um dividend yield de 2,3% a mais, sem ter um lucro maior, simplesmente aumentando seu payout. Então, para as empresas pagarem um bom dividendo, é essencial um payout maior, um PL também baixo, porque não adianta a empresa ter um baita lucro, que é o caso da VEG, por exemplo, mas é negociada 30 vezes o seu lucro. Às vezes não é que uma ação também tem um lucro muito alto, é que o PL está muito baixo. Quando a bolsa estava nas suas mínimas em 2022 e 2023, tinha ações que eram negociadas a 2, 3 vezes de PL. Então, mesmo tendo um lucro mais baixo, pagava um dividendo maior. Então, é essencial você procurar ações, principalmente as maiores, que não têm mais tanto potencial de crescimento, que pagam um dividendo mediano, mas que pode aumentar, aumentando seu payout ou então estando negociado mais barata. Até porque essas ações maiores não têm mais como crescer tanto, já que não tem mais tanto mercado para atingir, já estão em grande parte do território brasileiro, diferente das small caps que podem dobrar ou triplicar o seu lucro em questão de 2, 3 anos. Se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, acesso a uma planilha de preço teto, controle de dividendos e controle de gastos, também há um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal. Por último, comente qualquer coisa aqui embaixo, pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão, assim o YouTube entende que o vídeo está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas.